Nós vamos iniciar o estudo de mais um discurso hassídico pronunciado pelo Rav Shneur Zalman e posteriormente editado em uma obra que se tornou clássica dentro da Hassidut, o livro Torah Or e Likutei Torah, que trazem uma compilação selecionada de discursos do Alter Rebbe, discursos que foram selecionados pelo terceiro Rebbe de Chabad, o seu neto, Tzemach Tzedek. Dentre 2000 ou mais discursos hassídicos pronunciados pelo avô, ele selecionou alguns determinados textos e incluiu esses textos nesses livros que seguem a ordem das parshiot, das porções semanais e das festas judaicas, passando pelo ciclo do ano com alguns discursos para cada uma das porções, para cada uma das festas, etc. Esse Ma'amar, como nós vamos ver, esse discurso hassídico foi pronunciado em conexão à Parashá de Noach, de Noé, a Parashá que trata sobre o dilúvio. Nós vamos ver aspectos místicos profundos relacionados com isso, mas apenas uma pequena introdução que serve para tudo o que a gente tem estudado, está estudando nesses módulos. Em princípio, esses discursos hassídicos proferidos, eles têm como objetivo esclarecer a essência da oração. De acordo com a mística judaica, de acordo com a parte esotérica da Torá, de acordo com a Kabbalah, Hassidut, etc. Então, isso vem nos esclarecer de forma profunda o significado, o objetivo, a essência da reza, da oração. Porém, como nós já falamos outras vezes, não há dúvida que esses discursos, esses ensinamentos hassídicos, eles acabam nos iluminando, acabam nos esclarecendo uma série de pontos essenciais para entender a própria existência, a nossa existência, a essência da nossa alma, da nossa vida, o propósito da criação, a missão pessoal, individual de cada um de nós, de cada uma das nossas almas, o significado da Torá e das mitzvot, etc. Então, isso acaba tendo uma amplitude, acaba tendo desdobramentos, implicações que são fundamentais em diversos aspectos da nossa vida espiritual, e acaba sendo esclarecedor em vários sentidos. Particularmente, esse discurso hassídico que nós vamos estudar, dentro do estilo do Chabad, Chokhmah Binah Dat, que é uma Hassidut fundamentada, baseada nos poderes intelectuais de sabedoria, de compreensão, de conhecimento, com tudo que isso envolve. Ou seja, Chabad procura não só acreditar, é claro que coloca em primeiro lugar, como premissa básica, acima de tudo, a fé, mas também tudo aquilo que é factível de ser entendido, tudo aquilo que é possível compreender. Então se procura compreender, se procura se aprofundar nisso, porque às vezes somente a fé não é suficiente, somente a fé às vezes não basta. A questão da fé, ou às vezes o problema da fé, é que ela pode ficar um pouco por demais abstrata e até mesmo vaga, sem impactar a pessoa nas suas ações e nas suas decisões. Já aquilo que é absorvido pela mente, pelo intelecto, aquilo que a pessoa compreende, aquilo que a pessoa se identifica, aquilo que a pessoa absorve, interioriza, então isso cala fundo dentro dela, na sua mente, no seu coração, e isso acaba impactando de forma mais intensa suas decisões e suas ações. Daí a ênfase no Chabad de procurar entender e se aprofundar e captar intelectualmente tudo aquilo que é possível entender. Não é? Então, dentro dessa linha, também nós vamos nesse
nesse discurso racídico, a analisar profundamente, e não só profundamente, também extensamente. Esse é o caminho do Chabad, conforme anunciado pelo Rav Shneur Zalman na introdução, ou na página de apresentação do Tânia, que toda a Hassidut, tudo que está no Tânia, como também nas suas outras obras, ele procura explicar, esclarecer, Bederech Arukah Uktsara, através de um caminho por uma via longa e curta. Então isso parece um pouco ambivalente, um pouco paradoxal. O que significa? O caminho é longo ou é curto? E conforme explicado no Talmud, existem às vezes caminhos curtos ou aparentes atalhos, mas eles acabam não levando a nenhum lugar, ou a pessoa acaba se deparando com obstáculos intransponíveis. Por outro lado, existem caminhos que são mais longos, são mais extensos, mas são caminhos e rotas seguras. E através desse caminho, por mais longo que ele pareça, a pessoa acaba chegando lá e efetivamente ele acaba sendo o caminho mais curto, a forma mais objetiva de se chegar ao ideal, onde a pessoa quer chegar, a pessoa atingir o seu objetivo. Então, às vezes o caminho pode ser longo e extenso, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo o caminho mais curto para efetivamente chegar lá. Não adianta pegar um caminho, querer um atalho, um caminho rápido, um caminho curto, se no final a pessoa talvez até chegue do lado, chegue perto, mas não consegue entrar, não é, na cidade ou no seu objetivo. Então, esse é o estilo da Hassidut Chabad, que elabora o assunto, esmiuça o assunto de forma detalhada, de forma com todos os pormenores, de forma específica, etc., de maneira que a gente possa entender e absorver esse assunto. Então, esse mamar, esse discurso é um discurso célebre, clássico, famoso do Alter Rebbe, porque nele, mais tarde, bem mais adiante, ele vai explicar que a partir do significado que nos foi exposto nesse tratado racídico, nesse ensaio racídico, nós vamos entender o erro, o engano, o equívoco dos homens de negócios, que existe uma tendência de pessoas que são homens de negócios, não são rabinos, não são alunos de yeshiva, seminaristas, estudiosos, estudantes da Torá, num kolel, num centro de estudos judaicos, mas são pessoas como a maioria de todos nós, 90, 95, 99% das pessoas, que têm que se dedicar ao trabalho, às vezes um trabalho árduo, e aos negócios, e os seus interesses comerciais, e suas obrigações, e suas preocupações, né? Ou cada um que está ocupado com a sua carreira, ou o chamado correr atrás da parnussa, da parnassá, do sustento, do ganha-pão. Alguns querem correr atrás da riqueza, da fortuna, o que for. Mas, de qualquer forma, essas pessoas, efetivamente, a maior parte do seu dia estão imersas no mundo materialista, no mundo de finanças, no mundo de dinheiro, no mundo onde o que tem valor é o material, é a ambição. Isso torna, às vezes, as pessoas um pouco possessivas, isso torna as pessoas, às vezes, competitivas, e faz com que a pessoa esteja imersa somente nas coisas físicas, nas coisas materiais, né, nas finanças. E o que esperar de uma pessoa assim? Como nós podemos esperar que uma pessoa assim, quando chega o horário da reza, ou antes do início do seu trabalho, de manhã cedo, ou no meio do trabalho, como a reza vespertina de Minha, ou após o trabalho, quando a pessoa está com a cabeça cheia, ou a cabeça está batendo com todos os compromissos, obrigações, contas a pagar, e negócios a fechar, e etc., como uma pessoa pode se desprender de tudo isso e rezar, e não somente rezar, mas rezar com devoção, com intenção, como se desvinculando de repente de todo esse mundo material, onde ela está imersa, afundada nesse materialismo, e de repente se desprender de tudo isso para espiritualizar-se, para elevar-se para um campo abstrato, divino, etc. Como é possível?
Alguns dizem, homens de negócios também rezam, mas a reza é feita, sabe, passam pelo texto ou rapidinho e vão para o trabalho ou seguem com seus assuntos de ordem comercial, etc. E o Alter Rebbe, no final de toda essa exposição, ele vai nos dizer, vai nos esclarecer que isso é um equívoco. Ou seja, homens de negócios pensarem que a sua reza, a sua oração ou só pode ser de menor qualidade se comparada com aquelas pessoas privilegiadas que estão debruçadas sobre os livros de Torá, estudando todo dia, meditando, contemplando. Essas pessoas que não têm outras preocupações de ordem comercial, talvez vivam de uma forma mais modesta, não é que elas são ricas, milionárias, mas elas estão imersas no estudo de Torá, nos assuntos espirituais, nos conceitos judaicos, etc. Então, uma pessoa que está nesse ambiente, nessa atmosfera, não há dúvida que para ela rezar é muito mais fácil. Ela está em casa e quando ela está imbuída de espiritualidade, em função do seu estudo, do seu aprendizado, etc., isso acaba se refletindo também na hora da reza, que a sua reza é feita com mais inspiração, com mais devoção, etc. Então, o Alter Rebbe nos fala que a tendência convencional das pessoas é imaginarem que aquelas criaturas, aqueles indivíduos, aqueles Yehudim mais espiritualizados, aqueles que estão se dedicando ao estudo da Torá, especialmente as coisas espirituais, para eles é mais fácil rezar e é mais viável e factível rezar com kavaná, com intenção e devoção. Em contraste aos homens de negócios, as pessoas trabalhadoras, as pessoas que estão correndo atrás da parnassá, que há pessoas que trabalham 8 horas por dia, há pessoas que trabalham 10 horas por dia, eu conheço pessoas que trabalham 12 horas por dia, e o tempo de deslocamento, de ir, de voltar. Então, sabe, a pessoa, como ela pode ter não só tempo, mas cabeça, não apenas disponibilidade, mas disposição para rezar, e rezar com kavaná, com intenção e devoção. E o Alter Rebbe, no final da sua exposição, ele vai nos dizer que a realidade é diferente de como pensam os homens de negócios, que não é possível para eles rezarem com devoção, etc. Mas o Alter Rebbe vai nos dizer que isso é um erro, é um equívoco, é um engano. E na realidade, paradoxalmente, a oração os chamados homens de negócios pode ser mais elevada ainda do que os rabinos, ou os mestres, ou os estudiosos que estão o dia todo no Beit Midrash, na casa de estudo, se dedicando apenas e tão somente ao estudo da Torá, coisas espirituais. Então, num relance inicial, a temática do Mamar, do discurso racídico, versa sobre oração, e a oração, inclusive, se referindo aos obstáculos e impedimentos de orar, de rezar com kavaná, com devoção, com intenção, mas por extensão nós podemos entender que na essência desse Ma'amar, dessa exposição racídica, aqui há também uma resposta a um enfoque muito importante para todos nós e cada um de nós na vida, não somente em relação à oração, porque de certa forma essa exposição que o Alter Rebbe vai nos trazer, que nós vamos estudar juntos, ela também vai nos esclarecer o próprio sentido da vinda da nossa alma para esse mundo físico, o fato dela ter se incorporado aqui num corpo físico, no mundo material, no plano terrestre, que de certa forma também se faz a mesma pergunta, como a alma pode se desprender de toda essa atmosfera materialista, de todo esse ambiente hostil e contrário à espiritualidade, como a alma no meio da turbulência materialista desse mundo, etc., como mesmo assim a pessoa, mesmo estando aqui incorporada, como a alma pode se elevar, como ela pode resgatar sua espiritualidade, como ela pode se conectar com o divino. Portanto, essa exposição racídica do Alter Rebbe é muito importante, porque ela nos esclarece não só a respeito da tefilá, da oração, né, que seria o seu objetivo inicial, o seu objetivo primário, mas além disso, de uma forma mais profunda e extensa, ela nos esclarece também
como uma pessoa, e particularmente como um Yehudi, deve atuar, como deve fazer para levar uma vida espiritual, mesmo estando incorporado, mesmo preso ao corpo físico, mesmo estando no mundo materialista, mesmo estando no plano terrestre, como, apesar de tudo isso, não só é possível, mas também isso permite até uma elevação mais alta para a espiritualidade da sua alma, isso que nós vamos ver a seguir.